Quando começamos a estudar algo novo, é desconfortável, difícil, as coisas não entram na nossa cabeça. E tem hora que temos vontade de desistir, não é mesmo? Ainda mais quando é uma tecnologia que pode mudar completamente o nosso fluxo de trabalho, uma rotina que muitas vezes já estamos acostumados, e isso pode ser um grande choque. Quando começamos a estudar e trabalhar com Docker, isso não é diferente. E eu vou te dar um exemplo. Quando vamos mudar uma configuração em uma aplicação que roda em um servidor, nós temos alguns passos a seguir, como, por exemplo, acessar o servidor, encontrar o arquivo de configuração, fazer as alterações necessárias nesse arquivo e aí, por fim, reiniciar o serviço para aplicar essas configurações. Esse é um fluxo de trabalho tradicional, conhecido pela maioria dos profissionais que já trabalham na área de TI. Mas, e quando trabalhamos com container, como que a gente faz essas alterações? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou explicar como funciona o fluxo de configuração de aplicações quando nós trabalhamos com containers. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao canal. Se você tem vontade de aprender mais sobre tecnologia, quer ingressar no mundo DevOps e busca conteúdo prático e sem enrolação, você está no canal certo. Aqui é o lugar onde você encontra diversos conteúdos sobre tecnologia e também sobre carreira. Ou seja, além de você aprender na prática, você também vai ter dicas do dia a dia de quem vive ali o projeto na linha de frente. Um ponto importante, se você quiser receber mais conteúdos como esse, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu postar. Deixe o seu like e o seu comentário, porque isso também ajuda a fazer o canal crescer cada vez mais e me permite criar mais e mais conteúdos relevantes para você. Combinado? Antes de falar sobre containers, é importante que você entenda que algumas alterações são necessárias dependendo da aplicação que você está trabalhando. Eu digo isso caso você queira seguir o estado da arte, mas também existem exceções, como por exemplo quando você está fazendo uma prova de conceito para validar o comportamento de uma aplicação rodando em container. E aí é uma exceção. Agora, quando você chega no nível de colocar essa aplicação em produção, é altamente recomendado que você tenha ambientes separados para executar algumas ações que não causam impacto no ambiente de produção. Como, por exemplo, você quer validar uma mudança, você quer realizar algum tipo de teste, você quer validar uma nova versão, entre outras atividades que possam impactar o usuário final da aplicação. Então é bom você ter um outro ambiente. Geralmente, nós temos de 3 a 4 ambientes. Eu vou te explicar. O ambiente de Dev, que ele é destinado para desenvolvimento. E aí nós temos também o ambiente de QA, que é um ambiente destinado para testes de qualidade, onde seu time de QA vai lá fazer alguns testes, vai simular algumas coisas para saber como que está todo o comportamento do ambiente. E aí temos também o ambiente de staging, que ele é igual ao ambiente de produção, que ele serve basicamente para uma última validação da aplicação antes de ela subir para a produção. Como, por exemplo, você fez algumas configurações, passou por Dev, passou por QA, aí quando chega em Stage você vai fazer um teste de carga, para você entender se essa alteração ela vai impactar ou não a produção. Por isso que é bom ter um ambiente de Staging. E aí, por fim, nós temos o ambiente de prod, que é onde o usuário final acessa, e a gente já conhece esse daqui, tá? Agora é o seguinte, caso você nunca tenha ouvido falar do ambiente de staging, esse é um ambiente que precisa ter a mesma arquitetura do ambiente de produção. Porque não adianta você fazer um teste de carga em ambientes diferentes. A carga pode ser até igual, mas o comportamento vai ser diferente. Então, para esses testes serem realizados o mais próximo possível da realidade, a arquitetura tem que ser a mesma. Agora, já em ambientes de QA e de Dev, você pode ter uma infraestrutura bem reduzida, que ele só vai ser um ambiente bem básico. Então, comparado a staging em produção, a infraestrutura é mínima. E apesar de a gente ter vários ambientes, o problema é que algumas aplicações são desenvolvidas com informações fixadas diretamente no código. Como, por exemplo, você coloca lá o URL de uma API, o endereço do banco de dados, fixa no código e não está em outro lugar. Esse tipo de aplicação ele pode te causar alguns problemas quando você for implementar em múltiplos ambientes. Mas olha só, não faz nenhum sentido você ter, por exemplo, 4 arquivos iguais, com pequenas alterações, sendo um para cada ambiente. Isso torna muito complicado esse tipo de administração. Então, por exemplo, você vai ter um arquivo ali de conf, né? Na verdade, conf não, você vai ter parte do código do fonte ali para dev, para QA, para staging, para prod. Fica muito ruim administrar, porque às vezes você muda muitas coisas em dev e acaba esquecendo de passar para QA. Então a administração fica muito, mas muito complexa. E aí que entra o ponto que eu comentei lá atrás, que é as mudanças que devem ser feitas na aplicação. Uma boa prática é o uso de um arquivo de configuração, mas que de preferência ele puxe informações de variável de ambiente. Então, por exemplo, eu tenho códigos aqui de aplicação Django. Então a gente coloca lá o Python decouple, por exemplo, dentro dos settings do Django, e a gente faz
todas as configurações referências para uma variável de ambiente, porque aí depois eu consigo trabalhar com as variáveis de ambiente. E aí o que acontece? Quando a aplicação já estiver nesse molde, chega a hora de entender como que você vai trabalhar com containers. Então, até agora, a gente falou sobre o comportamento da aplicação. Quando a aplicação trabalha em máquinas virtuais, quando ela vai trabalhar em containers, aliás, quando ela vai trabalhar em múltiplos ambientes, e agora a gente vai ver especificamente como que você deve tratar isso quando você vai trabalhar com containers. Bora lá? Mas olha só, antes eu preciso falar sobre alguns conceitos que são importantes e que muita gente ainda tem dúvida, tá? A gente vai falar um pouquinho da definição de imagem e também de containers. Bom, então o que é uma imagem, pessoal? Uma imagem Docker nada mais é do que um conjunto de coisas, como por exemplo, sistema operacional, biblioteca, dependências, código-fonte da aplicação e um script de inicialização. Então, uma imagem Docker ela é composta por todos esses componentes. Você vai ter um sistema operacional base, você vai colocar as bibliotecas que precisa ali para o sistema operacional, você vai colocar as dependências que você precisa para o código para a sua aplicação e, por fim, você copia o código-fonte. Só que depois de tudo isso, você precisa falar, você inicia assim, e aí entra um script de inicialização, que no caso é um entry point. Então, isso é uma imagem, beleza? Vamos lá. E dando um outro exemplo até, é como se fosse o passo a passo exato que você executa quando configura um servidor para rodar uma aplicação. Porém, com todas as instruções escritas de forma detalhada em um arquivo chamado Dockerfile. Agora a gente vai entender um pouco o que é um container. Um container é uma instância de uma imagem sendo executada de forma isolada. Mas, Robert, como assim? Eu não entendi. Bom, quando você faz o build de uma imagem, ele vira como se fosse um arquivo. E esse arquivo ele pode ser reutilizado. Então, quando você cria um container, nada mais é do que você vai pegar essa imagem e você vai definir alguns parâmetros de configuração e aí esse conjunto vira um container, tá? Então, o ato de iniciar, como eu comentei, ele está descrito na própria imagem, naquele script de inicialização. Beleza? Então agora a gente tem uma definição ali do que é imagem, o que é container. Se você tem alguma dúvida sobre esses conceitos, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Eu posso até preparar um conteúdo exclusivo sobre isso. E também, se você quer saber mais sobre conceitos do Docker, também deixa nos comentários que eu vou estar produzindo esses conteúdos. Então já vai lá embaixo, já escreve para não esquecer e vamos continuar agora o vídeo, tá? Bom, beleza. Agora que você entendeu os conceitos, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência no dia a dia, como que a gente mantém as configurações de um container, mesmo que ele tenha que ser recriado. Bom, existem basicamente 3 formas de manter as configurações de uma aplicação quando a gente trabalha em container. A primeira é fazer o build da imagem copiando as configurações. A segunda é usar volumes para persistir os dados. E a terceira, trabalhar com variáveis de ambiente. Eu gosto muito dessa última opção. Bom, eu vou explicar onde cada maneira pode ser útil. E a gente vai começar falando sobre o uso de volumes para persistir os dados. Esse tipo de configuração ele é muito útil quando você está em fase de desenvolvimento, porque o dev consegue subir a aplicação com o volume mapeado e fazer alterações ali no código-fonte em tempo real. E dependendo da linguagem de programação utilizada, dependendo do framework, um reload automático é realizado cada vez que o dev salva esse código. Dessa forma, ele já consegue validar se está funcionando ou não como esperado. Porém, não é recomendado você trabalhar dessa forma quando você trabalha no ambiente produtivo. Depois que saiu do ambiente de desenvolvimento, você consegue ir trabalhar de outras maneiras, beleza? Mas, Robert, por que não é recomendado? Bom, porque dessa forma a sua configuração de deploy ainda não está preparada para tornar a sua aplicação multi-ambiente. Quando a aplicação está pronta, é comum a gente trabalhar com 2 maneiras em paralelo. A gente vai copiar arquivos de configuração para a imagem, porém esses arquivos de configuração são fazendo referências a variáveis de ambiente. Aí que entra a cereja do bolo. Você pode ter um arquivo de variável para cada ambiente que você for subir. Como, por exemplo, você vai ter um arquivo ali dev.env, qa.env, staging.env e prod.env. E aí, na hora de você fazer o deploy, você vai referenciar cada um desses arquivos. Dessa forma, toda a dinâmica ela será alterada de acordo com o ambiente. E quando esse container reiniciar, as configurações vão estar aplicadas novamente, sem que você tenha que fazer nenhuma intervenção humana, por exemplo. Agora é o seguinte, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre como trabalhar com containers e também se esse vídeo te ajudou a entender melhor como funcionam essas opções que eu acabei de falar. E é muito importante, já deixe seu like aqui no vídeo, porque quanto mais pessoas fizerem isso, o YouTube vai começar a entender que esse é um conteúdo relevante. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e maratonar todos os vídeos que eu fiz até agora.
Ah, e último recado, se você quiser me ajudar, é bem simples. Basta compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, para que ele possa chegar a cada vez mais pessoas. E eu vou ser muito grato por isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e te vejo no próximo vídeo. Valeu!